circuncisão. Fala comigo, circuncisão. Fala de novo, circuncisão. E eu queria demais, irmãos, o carinho de vocês, para que você não me entenda errado. Pior do que não entender é entender. Fala para o irmão que está assim, irmão, pior do que não entender é entender errado. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero falar hoje sobre circuncisão, que é algo muito simples, irmãos, mas muito complexo. E eu queria trazer o entendimento espiritual da circuncisão. Eu queria trazer para vocês nessa noite que ela é além do que se era feito e já tinha uma razão para ser feita. Amém? E eu quero falar demais sobre isso. Pastor, o que é circuncisão? A circuncisão, irmãos, ela era feita... Circuncisão é um ato cirúrgico. É cortar a pele que cobre a glande do pênis masculino. Então aquela pele que encobre a glande, na circuncisão ela é cortada. E isso não pertence à lei, como muitas das vezes nós achamos. A circuncisão, ela foi a marca da aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 17, você vai ver isso. Amém? Amém? Lá em Gênesis, capítulo 17, no verso 10, você vai ver Deus falando para Abraão assim: a partir de hoje, Abraão, você vai marcar todas as crianças, homem, que nascerem com 8 dias, você vai lá e os pais, quem faz a circuncisão é quem? É o pai, amém? Fala assim, ó, quem faz circuncisão é pai. Ninguém mais fazia circuncisão a não ser o... Tanto é que os filhos de Moisés, irmãos, porque Moisés estava tão ocupado com a obra de Deus, que os filhos de Moisés não foram circuncidados. A única menção que existe na Bíblia de que não foi um pai que fez a circuncisão foi no caso de Moisés. Quem fez foi a Zípora, sua esposa. E isso depois deu um problema muito sério para Moisés. Deus brigou com Moisés. Amém? E também você vai entender mais para frente o porquê que tinha que ser o pai. Então a circuncisão é isso. Cortou, não é operação de fimose, como muita gente acha, né, irmão? Arrancar aquele cabrechinho, não tem nada a ver com isso, irmão. Era cortar a pele que cobria a glande. Isso é uma cirurgia que arranca quase 2, 3 centímetros de pele, dependendo, né, do negocinho. Então, nós temos que entender isso. Hoje, a medicina, olha aqui para mim, irmãos. Hoje, a medicina moderna, ela trata a circuncisão de uma forma diferente. Hoje, a medicina moderna, ela apoia a circuncisão. É comprovado cientificamente que um homem circuncidado, ele evita em 95% o risco de infecção urinária, um risco de infecção como é que é o nome que dá? Infecção, inflamação. Não transmite para a mulher. Não transmite, porque a maioria das doenças, né, íntimas são provocadas pelos homens das mulheres. São eles que levam para lá. Por quê? Porque aquela capinha que cobre, naquele lugarzinho ali, irmão, aquilo ali é um lugar onde fica alojado muitas coisas que provocam infecções e inflamações, principalmente quando o homem ele não pratica uma higiene correta, que é o caso da grande maioria dos homens, segundo as pesquisas pelos urologistas. Amém? Amém, irmãos? Então, na verdade, você vê muito homem causando enfermidades nas suas esposas, nas suas parceiras, exatamente por causa até, muitas das vezes, de uma higiene mal feita. Amém? Então, a circuncisão, ela tinha um propósito bom. Ela era muito mais do que uma marca. A gente começa a entender que Deus estava protegendo. Assim como Deus também proibiu o homem de comer carne de porco, Deus não estava querendo virar o chefe, mestre cuca da cozinha. Não. Deus estava protegendo o homem. Por quê? Porque aqueles tipos de alimento trariam o quê? Enfermidades e doenças. Amém? Quem está me entendendo disso? Você está entendendo? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você está entendendo, irmão? Sim ou não? Amém? Só que eu queria propor a você nessa noite a viajar comigo nesse tema.
Eu queria propor a você nessa noite, irmãos, que a gente fosse além do físico através da circuncisão. Porque a circuncisão, irmãos, ela tinha um propósito muito mais do que simplesmente marcar um homem. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Capítulo 10, verso 1. Acharam? A lei dada por Moisés não é um modelo completo. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Ela é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegarão perto de... O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 2, vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele completa ainda dizendo que a realidade para a qual essas coisas apontam são Cristo, é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2,16. Portanto, que ninguém faça para você leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é... Fala comigo, a realidade é Cristo. Amém? Então, irmãos, por mais do que ser um assunto médico, a circuncisão ela tinha um simbolismo. E esse simbolismo da circuncisão, ela causou diversas controvérsias na igreja primitiva. O apóstolo Paulo, talvez ele era um dos maiores contrários à prática da circuncisão. Porque a igreja primitiva, com os seus apóstolos, eles não tiveram um entendimento claro do que era isso. Então, eles ganhavam os gentios para Jesus e eles achavam que os gentios deveriam se circuncidar para que pudessem ter direito, para que pudessem se converter. Então, eles traziam a conversão na circuncisão. E eles não conseguiam entender isso, irmãos, e isso gerou muito problema. Muito problema, para te falar a verdade, gera até hoje. E isso, irmãos, gerou diversas discussões. Você vê o apóstolo Paulo, irmãos, veementemente brigando, estabelecendo princípios, corrigindo, exortando, muitas das vezes caindo até em contrito com os apóstolos. Por quê? Porque eles estavam confundindo. Fala para o irmão que está do céu assim, irmão, pior do que não entender é entender errado. Fala de novo para ele, olha nos olhos dele e fala para ele. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que aquilo não era necessário, aquilo era desnecessário, aquilo não pertencia à mensagem que Cristo trouxe, e a igreja foi estabelecida para viver a mensagem de Cristo, que é o evangelho do reino de Deus, ministrando o evangelho da graça. Amém? Não tinha a ver com nada que estava do lado de fora, tinha a ver com tudo que estava do lado de dentro, e que tudo que tinha feito do lado de fora na velha aliança seria manifestado novamente, mas do lado de dentro. Seria espiritual, seria o homem interior. Amém? Então a circuncisão, irmãos, ela não foi abolida. E é isso que nós precisamos entender. Ela só precisa ser feita no lugar. O apóstolo Paulo começa brigando com isso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses ainda. Capítulo 2, verso 8. Eu queria muito carinho, a paciência de vocês. A gente vai ler muito textos, irmãos. É necessário para que você entenda.
Tá bom? Colossenses capítulo 2, verso 8 diz assim, ó: tendo cuidado, advertiu Paulo, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de. Então, irmãos, não era necessário fazer nenhum acréscimo, porque Cristo já tinha feito. Eu não precisava, irmãos, trazer o povo para uma meritocracia, que é muita base hoje de muitas igrejas. É levar as pessoas para a meritocracia, voltá-las de volta para a lei. Porque eu faço, eu tenho direito. Porque eu faço, eu sou melhor. Porque eu faço e você não. Cristo não está relacionado ao que você faz. O evangelho da graça está relacionado ao que ele. E nós fomos circuncidados na sua circuncisão. Amém? Amém? Agora a questão é: será que nós fomos circuncidados? Será que essa circuncisão ela opera em nós em plenitude? O que Paulo estava dizendo era que não precisava fazer mais nada. Nenhum ritual, nenhum cerimonial, nada era necessário, porque Cristo tinha feito tudo. Agora, Paulo a exortava para caminhar no que Cristo fez. Você já foi circuncidado por Cristo, agora você precisa andar circuncidado, não na carne, mas no seu coração. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó: o seu coração tem que ser circuncidado. Amém? Então Paulo dizia que aquela circuncisão, ela só era sombra da verdadeira circuncisão. Amém? Quem está me entendendo, me dá um sinal, irmãos. Quem está me entendendo, por favor, me dá um sinal. Quando Paulo começou a pregar isso, alguns discípulos quiseram fazer uma moderação. E chegou um tempo que alguns discípulos começaram a trazer uma tese de que, não é mais obrigado circuncidar. Vamos fazer o seguinte: fica opcional. Se você quiser, amém. Se você não quiser, amém também. E Paulo temeu muito, por quê? Porque isso poderia causar uma divisão dentro da igreja. Que divisão seria? Os circuncidados? Irmãos, de tudo que há uma divisão, irmão, vai ter um sentimento de: eu sou melhor, você é pior. Eu fui além, você não foi. E Paulo exorta isso. Olha o que ele fala no livro de Gálatas. Rapidinho, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Não deixa ninguém tirar sua atenção, irmão. Isso é muito importante para você. Gálatas capítulo 5, versículo 2 diz assim, prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vos deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem vai ser obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então o que Paulo estava dizendo? Então se vocês deixarem isso acontecer, então você vai ter que cumprir toda a lei. E Cristo não vai operar em vocês. E vocês também não têm a graça de Deus. Então Paulo, irmão, ele era muito radical nessa questão. E era uma questão que Paulo abordava. Quase em todas as cartas Paulo abordava. Por quê? Porque era uma condição que era difícil de ser superada. E Paulo entendia que aquele assunto ele tinha que ser resolvido. Amém? Amém, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado assim, existem coisas na sua vida, irmão,
que precisa ser resolvida. Fala assim: a circuncisão é solução. Que isso, pastor? O senhor é maluco? O senhor diz que não é para fazer e diz que agora é solução? Do que você está falando, pastor? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: existem muitas coisas que está no teu coração, dentro do prepúcio, que está no teu coração, porque o teu coração não foi circuncidado. Enquanto o meu coração e o teu coração não for circuncidado, ele vai ser lugar de infecção, ele vai ser lugar de inflamação, ele vai ser lugar, irmãos, de doenças. E o pior, quando nós nos relacionarmos, o que nós vamos fazer? Transmitir. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó: não seja um transmissor de vírus. Aleluia. Amém? Olha o que Paulo diz no capítulo 6 do versículo 15 de Gálatas. Eles estavam querendo, irmãos, transformar a circuncisão num cavalo de batalha. Mas Paulo tinha que dar solução para isso, resolver isso. Irmão, isso era coisa importantíssima para se resolver. E ele fala aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Quem achou? Achou mesmo, irmão? Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. O importante é que ele seja uma nova. De que circuncisão que ele está falando, irmão? Da física, da carne, da exterior. Amém? Paulo foi um dos caras, irmãos, talvez que tenha mais entendido que ele precisava tirar a igreja do lado de fora e colocar ela do lado de dentro. Ele precisava tirar o homem que se convertia ao Senhor do lado de fora, porque a religião é isso, irmão. A religião é do lado de fora. Prática religiosa é do lado de fora. São manifestações exteriores. Por isso que Jesus batia tanto. Não seja como os hipócritas que vão para as esquinas. Não seja como os hipócritas. A sua boca me louva, mas o seu... Irmãos, nós vivemos hoje um tempo, irmãos, de uma geração que só vive do lado de fora. Amém? Fala para o irmão que está do lado, Deus não te chamou, irmãos, para viver do lado de fora. Olha o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 3. Vamos lá, irmãos. Hoje você vai ler Bíblia, irmão. Hoje você vai sair do culto e vai dizer assim: nossa, eu li mais de 20 versículos. Quem disse que eu não leio Bíblia? Eu li mais de 20 versículos hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque, olha que lindo isso, irmão. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós. Fala assim comigo: verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Para quem Paulo estava falando isso, irmão? Para os caras que estavam brigando. Para os caras que estavam brigando, dizendo que tinha que ser, para ser de Jesus, tinha que ser circuncidado. E ele fala assim: fomos nós que recebemos a verdadeira. E aí ele completa: nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. E nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. Uma vez de pormos a nossa confiança em cerimônias, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Então o apoio não estava numa cerimônia exterior, mas eles estavam firmados numa circuncisão que tinha acontecido no seu interior. Por isso eles viviam no Espírito. Fala para o irmão que está do seu lado assim: ó, você precisa ser circuncidado para viver no Espírito. Você sabe por que tem muito crente, irmão, que não vive no Espírito? Você sabe por que a gente está cheio de carnelson na igreja? Sabe por quê, irmão? Porque eles não foram circuncidados. É a circuncisão, irmãos, que te insere na vida espiritual. Qual circuncisão? A do bingolim lá? Não, irmãos, a circuncisão do teu coração.
Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, o teu coração precisa ser circuncidado. Amém? Então ele estava dizendo assim, ó, nós não confiamos na carne, nós não vivemos na carne, nós vivemos no Espírito, nosso coração foi circuncidado, por isso não guardamos em nossos corações nada que esse prepúcio religioso possa acolher de contaminação. Nós temos um coração limpo, por isso podemos viver no... Olha o que ele diz para a igreja de Roma, olha o que ele fala para os romanos, abre lá, Romanos capítulo 2, versículo 28, ele dá ali uma bonita nos Romanos, olha só, a igreja de Roma, Romanos capítulo 2, verso 28, portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Acharam? 2:28. 29 agora. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. É aquele que é judeu por dentro. Aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, você precisa ter o coração circuncidado. Fala com mais fé, fala, você precisa ter o coração circuncidado. Agora, de onde Paulo tirou isso, irmãos? De onde que Paulo tirou isso? Será que isso, irmãos, era alguma novidade? Será que Paulo estava trazendo alguma revelação para a igreja? Será que o que Paulo estava fazendo, irmãos, era trazer algo novo, era uma mensagem nova, algo que eles nunca tinham ouvido antes? Não, irmãos. Esse é o desejo de Deus desde o começo. Essa circuncisão espiritual, irmãos, ela já tinha sido projetada desde o começo. O que aconteceu antes foi só uma sombra, para que eles pudessem entender aquilo que viria. O profeta Jeremias fala disso, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 4. No versículo 4. Jeremias 4, verso 4. Um dos profetas mais emotivos que a Bíblia relata, né? Olha o que esse homem fala. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso... Eita, mas como assim? Será que ele já entendia esse negócio, irmão? Isso é coisa da nova aliança? Não, cara, isso sempre teve no coração de Deus. Olha o que ele fala, circuncidai-vos e tirai o prepúcio do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas, irmãos, isso é um texto do Velho Testamento que nos faz subentender o quê? Que por causa de um coração incircunciso, nós praticamos mais obras. Porque não temos um coração circuncidado, nós vivemos na prática das mais obras. E esse coração produz o furor do Senhor, irmão. Homens e mulheres com um coração incircunciso, vivendo prática de mais obras. Por quê? Porque dentro dos seus prepúcios escondem toda a contaminação da sua vida. E volto a repetir de novo, pior, quando se relacionam, contaminam todos. Amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, você tem que entender isso, mano. Fala com mais fé, fala assim, o teu coração precisa ser circuncidado. E isso, irmão, sai além dos profetas. Irmãos, a circuncisão não pertencia à lei, irmão. Isso viaja, isso é muito amplo, irmãos. Moisés, mesmo trazendo a legitimidade para a lei da circuncisão, Moisés já tinha um entendimento disso. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Olha o que esse cara fala.
Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. E é aqui que eu quero começar a pregar agora, irmão. Foi só para você entender, amém? Vem comigo agora, irmão. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Então todo mundo achou, né, irmão? Diz assim, ó: se o Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu e o coração da tua, para quê? Para amares ao Senhor teu Deus com todo coração e com toda a tua alma. Para quê? Para quê? Irmãos, olha o paradigma agora. Só conseguimos amar a Deus se tivermos um coração. Você sabe por que muitas das vezes nós negociamos a Deus? Você sabe por que muitas das vezes nós dizemos não? Você sabe por que muitas das vezes nós rejeitamos, nós fugimos, nós abandonamos, nós largamos, nós desistimos? Porque o teu coração não está circuncidado. Ele condicionou o amar a Deus a um coração circuncidado. É incapaz um homem que não tem um coração circuncidado de amar a Deus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, você precisa entender isso, irmão. Sem um coração circuncidado, eu não vou conseguir amar a Deus. Sem um coração circuncidado, eu não vou conseguir amar o meu irmão. A ativação do amor real, ele está completamente ligado. É essa circuncisão que Cristo faz em nossos corações. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que ele fala, vamos lá, capítulo 10 de Deuteronômio mesmo, vamos continuar. Capítulo 10, versos 16. O cumprimento, irmãos, desse amor está diante dessa circuncisão. Moisés dizendo novamente: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita subornos, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Irmãos, quando o nosso coração é circuncidado, nós começamos a ter a revelação do amor de Deus em nossas vidas. E quando nós temos a revelação do amor de Deus em nossas vidas, nós começamos a caminhar no amor de Deus em nossas vidas. E aí, irmãos, nós começamos a praticar. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, praticar. Fala assim, ó, toda revelação produz prática. Você quer saber se alguém recebeu uma revelação? Olha para os frutos dela. A gente precisa aprender a definir o que é informação e o que é revelar. A revelação, ela vai te tornar proativo. A revelação, ela vai te impulsionar para aquilo. A revelação, ela vai te fazer viver aquilo. A informação só vai te trazer a informação. Você vai saber o que tem que fazer, mas não vai. Tiago fala sobre esses caras, porque ele diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. O que é isso? Ele teve a informação, ele viu o pastor pregar, ele viu o líder de célula falar o que tem que fazer, mas aquilo não foi ativado dentro dele. Ele só recebeu a informação daquilo. Então, quando muitas das vezes ele ouve, para ele aquilo não é novidade, mas quando você olha para a prática dele, por quê? Porque ele é incircunciso no coração. Ele continua com um prepúcio que o impede de se relacionar sem nenhuma contaminação. Por quê? Porque quando o prepúcio é arrancado do coração, o seu coração agora está exposto, irmãos, para viver todo o amor de Deus na sua vida, em você e através de você. Mas enquanto eu tenho um prepúcio no meu coração, eu pareço que está tudo bem, mas quando eu começo a me relacionar, eu começo a mostrar toda a podridão que há no meu coração. Então pega na mão desse irmão e fala assim, ó, tira o prepúcio do coração. Fala com bastante fé, fala, tira o prepúcio do coração. Amém?
Irmãos, você não pode ter o que cobre. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem cobrir aquilo que Deus quer revelar. Fala para o irmão que está do céu assim, ó, colocar o prepúcio é cobrir. Tirar o prepúcio é revelar. Não tem nada escondido em lugar nenhum. Um coração circuncidado é um coração, irmãos, que pode estar em todos os lugares, ouvir tudo que tiver que ouvir, que não terá problema nenhum. Ninguém tem nenhum segredo para dizer dele, porque ele é um coração circuncidado. Aleluia. Por quê? Porque ele não é só por fora, ele é por dentro. Aleluia. Quem está me entendendo, me dá um sinal. Então, irmãos, nós não podemos viver cobrindo. Paulo chama esse cobrir de colocar véu. Colocar o véu. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 13. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles lerem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une em... Eu só sou circuncidado quando? Esse prepúcio só sai da minha vida quando? Quando eu aceito Jesus? Não, quando eu me uno a Ele. Tem muita gente que aceita do lado de fora, irmão, mas do lado de dentro. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, a circuncisão é a conciliação mais íntima entre você e Cristo. Porque ele não se conciliou com aquilo que você falou, mas ele se conciliou com aquilo que está no teu coração. Aleluia. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, tira o véu. Fala assim, ó, para de encobrir, irmão. Amém? 15. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu pode ser tirado. O véu pode... Nós não estamos aqui, irmãos, para julgar quem está com véu. Nós não estamos aqui para tacar pedra com quem está com véu. Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores que você. Você que vai ouvir essa mensagem na internet, nós não estamos aqui dizendo que somos melhores, somos maiores do que vocês. Nós estamos aqui dizendo para você, esse véu saiu da nossa vida e pode sair da sua também. Aleluia. E aí ele continua. O véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras. O véu de Moisés foi tirado quando ele fez o quê? Quando ele se voltou para o véu foi tirado de Moisés quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, e essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Por quê? Porque não há prepúcio que nos cobre, não há prepúcio que esconde quem nós realmente somos, porque isso foi arrancado, nós fomos circuncidados, e somos um com Ele. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é um com Ele, irmão? Se você não for, irmão, eu profetizo na sua vida, esse prepúcio vai ser arrancado. Irmão, se prepare que hoje Deus vai fazer circuncisão nesse lugar. Amém? Hoje a faca de pedra Ele vai dizer que desse lugar. E vai cortar, irmãos, tudo aquilo que está nos atrapalhando. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você vai ser circuncidado no teu coração. Fala com mais fé, fala em nome de Jesus. Você será circuncidado. Então a verdadeira conversão, ela está condicionada a quê? A circuncisão. A verdadeira circuncisão. Eu só posso dizer que eu sou completamente convertido se não há nenhum prepúcio que me cobre.
Se não há nenhum prepúcio, que do lado de fora faz parecer que está tudo bem, mas do lado de dentro, quando arregaça, aparecem aquelas infecções, inflamações. Não, irmão. Nós, em nome de Jesus, caminharemos descobertos. Eu profetizo, essa igreja caminhará de forma descoberta, refletindo cada vez mais a brilhante glória do Senhor. Amém? Você me entendeu, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Então fala para o irmão que está do seu lado assim: entenda isso, irmão. Agora eu queria trazer, irmãos, me permita trazer uma análise psicanalítica desse negócio. Olha para mim, irmãos. Eu queria falar de algumas coisas que vai te fazer entender melhor isso. Amém? Segundo Freud, todo ser humano nasce narcisista. Todo. O que é o narcisismo? É a centralização do amor próprio. O que é ser narcisista, pastor? É você achar que é o centro do universo. Toda criança, ela tem esse sentimento. Até a mãe dela é a extensão dela, e não o contrário. Toda criança, ela se sente o centro de tudo. Por quê? Porque ela nasce assim. Isso nos faz ter uma condição do pecado. Lá no livro de Salmos, no capítulo 51, a Davi diz que nós já nascemos no pecado. E a definição de pecado é errar o alvo. O que é pecar, irmão? É errar o alvo. Então o homem não nasceu para o amor próprio. O homem nasceu para amar a Deus e para amar o próximo. Para que eu nasci? Qual é o propósito da minha existência? Amar a Deus e amar. Se eu amo a mim e não amo a Deus e o próximo, eu estou errando o alvo e estou cometendo pecado. Então a gente pode definir, irmãos, que todo pecado está baseado no amor próprio do homem. Todo pecado, irmãos, está baseado no narcisismo que há no homem. O que é isso? Não importa o que eu vou fazer, eu tenho que estar feliz. Não importa se eu vou ter que fazer mal a alguém, mas eu tenho que me dar bem. Não importa o que a pessoa vai sentir, o que importa é o que eu sinto. Não importa se Deus está alegre, o que importa é que eu esteja alegre. Não importa que Deus está satisfeito, o que importa é que eu esteja satisfeito. E Freud chama isso de ego. Fala comigo, ego. Fala, ego. O que é o ego? É o amor próprio. É o narcisismo. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Pega na mão do irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: irmão, será que você não é um narcisista, irmão? Amém? Existem pessoas, irmãos, que acham que o mundo gira ao redor dele. É ou não é? Existem pessoas que acham que o sol existe por causa dele. A razão de você existir é para me servir. Tem pessoas que acham que Deus existe só para servir ele. Só para servir. Então a vida dele se resume, irmãos, em que tudo esteja ao seu redor. Você sabe por que as pessoas se magoam tanto? Eita! Essa vai doer. Você sabe por que você vive magoado, irmão? Porque você é narcisista. Porque se não te agrada, te incomoda. Porque o importa é que você seja feliz. Porque o que importa é que você esteja bem. Eu me pergunto para você, será que Jesus estava bem na cruz? Será que Jesus era narcisista, irmão? Será que Jesus tinha ego? Então toda criança, irmãos, isso é do homem. Isso é do homem, isso é inerente ao homem, faz parte dele, irmãos. E aí durante o crescimento acontece um trauma. E Freud chama esse trauma de castração. E essa castração gera o superego. O que é o superego? O superego é a consciência. E aonde o homem começa a ter a consciência moral das coisas. Então ele começa a perceber que nem tudo que ele quer, ele vai ter. E ele começa a entender moralmente que nem tudo que ele quer,
é certo. Amém? Amém? E aí ele tem esse superego, que a gente vai chamar da lei. O que a lei trouxe para a humanidade, irmãos? Principalmente para o povo de Israel? Consciência. A lei dizia que não podia. Por que Paulo fala isso? Como eu saberia que era pecado se a lei não me informasse que era? Então a lei tinha que existir, ela teve o papel dela. Ela estabeleceu, irmãos, essa consciência moral. Só que ela não foi capaz de aperfeiçoar o homem. Mas ela teve o papel relevante. Então essa consciência moral é o que me faz me afastar do mal e me aproximar do bem. Quem está me entendendo, diga amém. Então o que é o superego? É a consciência moral. Você já reparou que as crianças fazem coisas sem consciência? Amém? Sim ou não? Mas quando elas começam a crescer, elas começam a ter consciência. Sim ou não? Por quê? Porque isso é imposto a ela. E ali, irmãos, a gente pode até, eu não quero nem me ater a isso, né? Porque o que a consciência faz, irmão, é trazer o sentimento de culpa pelo pecado. Em algumas formações psicológicas, esse trauma, essa castração, ela não é bem feita. Acontece um distúrbio psicológico. E aquela pessoa, ela perde a consciência de culpa. É o que a gente chama hoje dos psicóticos, né? São pessoas que cometem crimes bárbaros como se fosse algo normal. Eles simplesmente não têm a consciência de culpa. E por que é necessário eu ter a consciência de culpa? Porque só com a consciência de culpa eu vou ter como me arrepender. Como eu vou me arrepender do que eu acho que não está errado? Hã? Você acha que um leão, quando ele mata uma gazela, ele vai para casa se sentindo culpado por aquilo? Hã? Então ele deveria se arrepender daquilo? Então, irmãos, a lei, ela foi uma realidade de consciência moral, para que o homem pudesse entender o que era o certo e o que era o errado. E quando praticasse o errado, tivesse que ter uma consciência para poder se arrepender. Amém? Mas em contrapartida, irmãos, existe um outro elemento que Freud chama de ID e Paulo chama de carne. O que é isso, irmãos? O ID é a vontade expressa do homem, o desejo do homem. Então, para a gente entender, o superego é como se fosse um anjinho e o ID é como se fosse o diabinho, a carne. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, um homem e uma mulher que não foi circuncidado no espírito, que não tem o seu coração circuncidado, ele só tem superego e ID. Só isso que ele tem. Quem está me entendendo? Amém? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 20. Então a lei veio trazer a consciência de culpa. Para quê? Para que a graça pudesse absolver. Então o tempo da culpa tinha que existir. Para quê? Para que o tempo da absolvição pudesse existir. Para que esse versículo pudesse ser real na nossa vida. Romanos 5, verso 20 diz: onde abundou o pecado, acontecerá o quê? Superabundará a graça de... Onde abundou o pecado, superabundará a graça de... Por quê? Porque agora pode pecar à vontade que a graça vai absolver? Não, porque o superabundar da graça é te levar além da consciência. É te levar além da consciência. É te levar à santificação. A lei dizia: você não deve fazer. A graça diz: você não precisa fazer. A lei dizia que aquilo era inerente à tua carne e você viveria naquilo. A graça diz que você pode superabundar em um outro nível de comportamento. Quem está me entendendo? Vamos lá, Romanos 2, 14. Então, sem lei, irmão, não existiria o evangelho possível.
Se não houvesse lei, não haveria um evangelho possível. Quem está me entendendo? Amém? Então ela cumpriu o papel. Ela teve o papel, a importância dela de revelar essa culpa ao homem. Mas ela acabou para que o homem pudesse ser circuncidado e caminhar em um outro ciclo de entendimento. Aleluia. Romanos 2,14 diz assim, ó, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer... De quem Paulo estava falando? Dos gentios. Os gentios começaram a ter esta consciência pela graça. Eles tinham a consciência da lei pela graça, e pela graça eles começaram a caminhar em um outro entendimento. Eles fazem as coisas da lei, mesmo não sendo lei. Eles entenderam. Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para assim, em nome de Jesus, irmão, esse superego de lei, ele teve uma importância de conscientizar. O ID carne, fala, o ID carne é o desafio, mas a circuncisão do teu coração te elevará a um outro nível. Fala assim comigo, Senhor, eu quero um coração circuncidado. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Você está me entendendo, irmão? Então você precisa largar esse teu narcisismo. Irmãos, uma estrela, sabe como é que a gente difere essas coisas? É muito fácil entender. Você pega o universo, você vê vários planetas, várias estrelas que coabitam, orbitam em si próprio. Mas existem pessoas que não conseguem ser isso. Eles não conseguem ser um planeta, uma estrela que orbita conjuntamente. Aí sabe o que ele acaba se tornando? Um buraco negro, sugando tudo, destruindo tudo, acabando com tudo. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você não é um buraco negro não, né, meu irmão? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Fala para ele assim, você não é esse buraco negro não, né, irmãos? Amém? 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 Fala assim, ó, eu não sou um buraco negro. Só que a lei não foi suficiente, a castração psíquica não foi suficiente, porque mesmo com a consciência moral, o homem continuava se tornando imoral. Mesmo com a consciência do que é certo e do que é errado, o homem continuava praticando a imoralidade. Por quê? Porque a consciência e a lei, ou a lei, não conseguiu aperfeiçoar o homem. Fala para o irmão que está falando assim, ó, a graça veio para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados. Fala com mais fé, a graça veio para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados. Então a lei nos traz a consciência da árvore do bem e do mal. Mas só a graça pode nos fazer retornar novamente para a árvore da vida. Você está me entendendo? Então a lei me trouxe a consciência. A lei me fez comer dessa árvore que me faz conhecer o bem, mas ela não é capaz de me levar até a árvore da vida. Só a graça. Só a graça pode me reconectar a essa vida. Você está me entendendo? Fala para o irmão que está de situação, não dorme não, irmão. Se você precisa tanto ouvir isso, irmão. Amém? Então a circuncisão do coração, ela te oferece um estágio além da castração. Ela te oferece um estágio além da consciência do bem e do mal. Ela te leva à consciência da vida eterna e do amor praticado por Deus e por Cristo em cada um de nós. Não porque eu merecia. Não tem nada a ver com meritocracia. Não tem nada a ver com mérito. Tem a ver com Ele. Amém? Quem circuncidava o filho era quem? Quem circuncidava o filho era quem? Nessa noite o Pai quer circuncidar cada um de nós.
Pega na mão do irmão que está do seu lado, olha para ele e fala assim: ó, deixa Deus circuncidar você. Quando Paulo entendeu isso, irmão, ele pôde dizer o que está escrito em Gálatas 2:20: já estou crucificado com, agora não vivo mais. O que ele está dizendo? Irmãos, olha como esse versículo é poderoso. Já estou crucificado, ele está dizendo assim: eu fui circuncidado no meu coração. Já não vivo mais eu, já não sou mais um narcisista. Não é mais o meu ego que é o centralizador, nem o superego que vive em mim, e nem o ID consome a minha vida. Ele está dizendo: já estou circuncidado, crucificado com Cristo. Agora o meu ego não sou eu, o meu ego é Cristo. E o superego não é mais uma lei que me traz uma consciência do bem e do mal, mas o superego agora é o Espírito Santo que governa a minha vida, que governa a minha. Então eu não tenho mais uma consciência, agora eu tenho uma direção. Eu não tenho mais uma consciência do que devo ou do que não devo. Eu tenho agora uma direção para viver como um espelho refletindo a glória de Cristo, porque pode olhar, não há mais prepulso que tenha para eu cobrir nada. Ele me circuncidou. Por isso ele fala: já estou crucificado com ele, agora não vivo mais, o meu ego morreu, agora quem vive é Cristo. Amém? Então a graça e a lei, irmãos, elas, dentro desse processo de circuncisão, elas te elevam a esse nível. Você deixa de existir para Cristo existir em você e através de você. Você só não tem mais uma consciência moral, você agora é moral. Aleluia. Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, mas não é tão fácil assim. Amém? Porque a circuncisão, irmão, ela é um ato cirúrgico, né? Circuncisão é um ato. Irmãos, pior não é você deixar de fazer as coisas do lado de fora. Pior é deixar de fazer o que você está fazendo do lado de dentro. Pior, irmãos, não é você deixar de praticar os erros do lado de fora. Pior é você deixar de praticar os erros que você pratica na sua. Irmãos, como tem cristãos hoje com mente criminosa, irmão. São verdadeiros serial killer. Verdadeiros, irmãos, terroristas. Eles querem matar. Quer matar, irmão, porque lei é lei e lei manda matar. Eles querem sangue dos outros. Tem que sofrer. Envia o anjo com a espada de fogo, aleluia. Bota na cama, deixa arriado, Senhor. Uma vez eu estava num lugar, irmão, ouvi uma mulher, irmão, quase que eu levantei e expulsei o demônio daquela mulher, irmão. A mulher dizendo assim: Senhor, e toda cheia dos mantos, irmão. Ninguém mexe com a tua mulher, com a mulher de Deus, com a serva do Altíssimo. Senhor, manda o anjo, aleluia. Meu Deus do céu. Bota na cama, Pai, para que saibam que o Senhor é Deus. Misericórdia, irmão. É muito prepúcio, irmão. É muita bijude ali daquele prepúcio ali, irmão. Aquilo ali é infecção, inflamação, HIV, câncer, é tudo de ruim naquela porcaria daquele prepúcio ali, irmão. Como uma pessoa que tem uma realidade de uma mente de Cristo, irmão, deseja o mal de alguém. Eu só me lembrava de Estevão dizendo: Pai, não impute sobre eles esse pecado. Estevão sendo apedrejado, irmão. Um homem com coração circuncidado. Um homem com coração circuncidado, irmãos, nunca faltará o perdão na sua boca. Mas quem não tem um coração circuncidado, irmãos, dentro do prepúcio do coração guarda ódio. Eu estou falando de crente, irmão. Ô raça ruim de se converter a crente, irmão. Irmão, eu já preguei para macumbeiro se converteu. Já preguei para traficante se converteu. Mas eu prego para crente já tem uns anos, irmão. Ô raça
Ô, raça ruim de converter, irmão. Ainda bem que eu não sou crente, irmão. Sou filho. Porque filho o pai circuncida. Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: mano, vamos pra faca hoje, mano. Fala para ele: vai pra faca hoje, meu irmão. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos acabar. Nem sei que horas são, meu Deus. Jesus. Ainda bem que está todo mundo com o coração circuncidado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28 diz assim, ó: mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre... Por que ele ainda não reina completamente sobre tudo? Porque ainda há o ID, irmão. Ainda há a carne. E essa era a guerra de Paulo. Paulo falava assim: eu não vejo a hora de esse corpo corruptível sair de mim, para que eu receba um corpo incorruptível, para que eu possa ser pleno. Porque um homem que tem um coração circuncidado, irmão, ele quer a plenitude. Eu vou falar até uma coisa louca aqui, eu espero que vocês entendam. E não leve isso ao pé da letra. Mas às vezes parecia que Paulo desejava até a morte, irmão. Às vezes parecia. Às vezes, quando ele ia para essas missões dele suicida, às vezes parecia: deu ruim, deu ruim. Se der ruim, vai dar bom. Se morrer, morri. Morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Ele tinha tanto, irmãos, ele dava tanto valor, irmãos, para o relacionamento de Cristo, que para ele a morte significaria a libertação. A libertação. Mas ele também tinha o superego, o Espírito Santo, que o fazia entender que ele não podia morrer antes de cumprir o seu. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa ter o Espírito Santo produzindo isso na sua vida. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que ele fala em Filipenses, capítulo 3, verso 21. Eu já estou acabando, acho que eu já falei umas 2 vezes que estou acabando, né? Mas estou acabando. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz assim, ó: e ele transformará o nosso corpo fraco e mortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as... Amém? Paulo estava dizendo assim: eu vou estar voltando para a árvore da vida. A lei me trouxe a árvore do conhecimento, me trouxe essa consciência, mas hoje eu não sou mais um narcisista, eu não tenho mais o ego, porque eu abandonei o ego para que Cristo fosse o meu ego, e o meu superego agora é o Espírito Santo. E daqui a pouco eu vou me livrar dessa carne, eu vou me livrar desse ID. Ele ficava em crise: eu esmurro meu corpo, miserável homem que sou. Irmãos, ele tinha uma guerra terrível com o ID dele, com a carne dele. Mas ele dizia assim: ó, em breve eu vou perder isso, em breve isso vai ser tirado de mim, em breve eu vou estar em plenitude com ele. Um homem com o coração circuncidado, meu irmão, não deseja mais nada além do que viver com Cristo. Amém? Se você deseja outra coisa, irmãos, é prioridade outra coisa do que Cristo na sua vida, eu lamento te informar, você ainda não foi circuncidado. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pastor, se eu não tenho mais nada para encobrir, se não tem mais nada escondido em nenhum prepúcio, como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. O amor de Cristo nos julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para
Não vivam mais para. Se eu não vivo para mim, eu vivo para quem, irmão? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você não vive para você, você vive para Deus, você vai parar de olhar para as pessoas pelo que elas fazem. Você vai parar de se relacionar com as pessoas pelo que elas fazem. E você vai começar a ver as pessoas como Deus. Você vai parar de ver as pessoas pela carne. Você vai parar de ver as pessoas pelo ID. Você vai parar de ver as pessoas pelo que elas fazem de errado. Quem está me entendendo? Olha o que ele fala no verso 16. Você leu até o 15 comigo. Olha o verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo. O que ele estava dizendo? Então, entretanto, porém, a partir de agora, eu não vou mais ver os meus irmãos pela carnalidade deles, mas eu verei pelo mesmo amor de Cristo que me constrange. Eu olharei para cada um. Aí sabe o que isso significa? A gente pode voltar à plenitude. Olha aqui. E a gente pode voltar a amar a Deus e a amar o próximo. Porque não tem nenhum ego para atrapalhar. É Cristo reconciliando. Por isso que a nós foi dado o ministério da reconciliar, trazendo o homem de volta e colocando Cristo no lugar que ele tem que ir. Amém? Eu amo a Cristo e eu amo os meus irmãos, porque eu não os vejo mais segundo a carne. Eu não vejo pelo que eles fazem, porque eu também não sou visto pela minha carne. Eu sou visto pelo Cristo que circuncidou o meu coração e pelo Espírito que é o meu superego que governa a minha vida. E se eu não sou o que eu deveria ser hoje, muito em breve serei, porque Ele me levará para esse lugar em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos ficar de pé por um minuto. Agora, por que era o pai que circuncidava? Olha aqui para mim, irmãos. Por que era o pai que circuncidava? No começo de tudo, irmãos, não se comprava a terra. Olha aqui, irmãos, presta atenção, vamos ficar de pé. No começo, irmãos, não se comprava a terra. As terras eram ocupadas. Amém? Então, como que a família era forte? Como que a família tinha poder? Quando ela multiplicava. Por que tinha que ser o pai que tinha que fazer a circuncisão? Porque qualquer outro além do pai poderia, em vez de circuncidar, fazer o quê? Castrar. Para que aquele homem pudesse parar de multiplicar e para que ele diminuísse o poder e a outra família tivesse mais. Você sabe qual é a única pessoa que tem interesse na circuncisão? Que pode fazer circuncisão? É o pai. Porque o pai não quer te castrar. O pai quer que você cresça e multiplique. Adão, sede fecundo e multiplique. Noé, sede em um outro lugar, aonde talvez o seu pastor não te circuncidou pelo Espírito Santo. Todas essas três alianças que Deus fez, Deus liberava essa palavra: crescimento e multiplicação. Crescimento e multiplicação. Crescimento e multiplicação. Amém? Amém. Talvez você já viveu em um outro lugar, aonde talvez o seu pastor não te circuncidou pelo Espírito Santo, mas as mensagens dele, em vez de circuncidar você, castrava você. Mas aqui nessa noite o Senhor está curando nossas vidas e nossos corações em nome de Jesus. Amém? Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Você que está ouvindo essa mensagem pela internet, o desejo do meu coração é que você avance. O desejo do meu coração é que o teu coração esteja circuncidado. Que essa palavra entre no teu coração. Que ela venha cortar, descobrir, tirar todo o véu. E que te faça viver com Cristo. Para que você possa novamente amar a Deus e amar o seu irmão. Porque foi para isso que você foi feito. Amém? Deus abençoe vocês. Fecha teus olhos.